Olá, amados, a paz do Senhor. Vamos para a nossa aula de número 13, né? Já estou cronometrando aqui a nossa aula. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida, a sua casa, a sua família e que o Senhor possa falar com você profundamente nessa aula de hoje. Nessa aula de número 13, nós vamos falar exatamente, já começarmos a falar sobre o sétimo pecado do povo no deserto, que é justamente Êxodo capítulo 32, o pecado de idolatria, né? O pecado ali onde o povo pediu para que Arão, né, construísse um bezerro de ouro para conduzir o povo na direção que deveriam andar. Então, essa aula é uma aula muito importante e eu chamei a atenção essa semana para que as pessoas fizessem, né, as tarefas, né, participassem das aulas, né, uma participação mais efetiva, né, porque não adianta simplesmente fazer um curso e não se interessar, e não participar, e não fazer as tarefas, e não tirar as dúvidas, né? Então, eu gostaria, né, que essas pessoas que estão assistindo a videoaula, que fizesse as tarefas, né, e que mandasse as dúvidas e mandasse as tarefas, porque as pessoas que não estão participando serão tiradas do grupo, que não faz sentido. Esse grupo foi montado, né, justamente para isso, né, para que as pessoas pudessem assistir às aulas, fazer as tarefas, tirar as dúvidas, interagir com o professor, com os colegas. Então, esses que não estão interagindo, que não estão fazendo as tarefas, vou tirar essa semana do grupo, tá bom? Muito bem, então, deixa eu pegar aqui a minha aula, né? Vamos fazer a nossa oração, mas antes deixa eu já pegar a aula aqui. Glória a Deus por isso. Amém. Muito bem, vou colocar aqui no modo apresentação. Muito bem, queridos. Então vamos orar, vamos fechar os olhos e falar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão maravilhoso de poder, Senhor, estudar a Sua palavra, meditar em Sua palavra. Senhor, nos ensina, Senhor, a administrar nosso tempo, nos ensina a estabelecer prioridades, que a nossa prioridade seja o Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoe nosso tempo de estudo, abra nosso entendimento, fala conosco através dessa aula. Senhor, e nos capacita, Senhor, para cada dia mais sermos melhor como servos do Senhor, como pessoas. Te agradecemos, Senhor, por esse privilégio de estarmos unidos em Teu nome, nessa videoaula, estudando, fazendo as tarefas, interessando pela Sua palavra, nos interessando, Senhor, pelo estudo da Sua palavra. Pedimos a sua bênção sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. É um privilégio podermos ouvir a tua palavra, meditar na sua palavra e sermos instruídos e capacitados pelo teu Espírito Santo. Te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Então, essa aula de hoje, né, a aula desde o capítulo 33, aqui é exatamente o ponto onde o povo vai cometer o sétimo pecado, né? Nós já falamos a respeito dos 6 pecados, né? Desde que o Senhor tirou o povo ali da escravidão do Egito, né? Ali diante do Mar Vermelho começaram aquela lista de pecados, né? Foram 10 pecados que trouxe o juízo do Senhor. Então, eles haviam cometido 6 pecados, né? E agora, então, nesse capítulo 32, vocês vão ver o sétimo pecado do povo. Amém? Então, nessa aula de hoje, aula de número 13, vamos tentar chegar até o capítulo 34, né? Se não chegarmos, não tem problema, mas vamos começar pelo capítulo 32, que é um capítulo muito importante. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque você não pode mais esquecer esse capítulo 32. Amém? Então, vamos prestar atenção nessa aula. Então, Êxodo 32, o bezerro de ouro. O povo viu que Moisés estava demorando muito para descer do monte. Então, Moisés, ele sobe ao monte, o Senhor o chamou ali no monte. Não se esqueça que o Senhor já havia feito uma aliança com o povo. Moisés foi usado pelo Senhor, instrumento do Senhor, para selar essa aliança. Lembra? Moisés, então, pegou o sangue ali do animal que foi sacrificado, o Senhor mandou que o povo
fizesse um altar com pedras naturais, foi feito o sacrifício do animal, pegou o sangue daquele animal e borrifou o sangue sobre o altar e sobre o povo. Então, ali o Senhor estabeleceu uma aliança no pé do Monte Sinai. Então, o Senhor chama Moisés, os líderes, né, até o Monte Sinai. O povo ali, os líderes, viram a manifestação da glória do Senhor. Depois, então, eles desceram, ficaram junto com o povo, e somente Moisés ficou ali no alto do Monte Sinai, pegando as instruções do Senhor. As instruções a respeito da construção do tabernáculo, dos móveis, dos objetos, dos utensílios. E vocês viram que foram vários móveis, né? Bastante coisa, muitas instruções, né? O tabernáculo, a tenda móvel, as cortinas, as estacas, tudo que foi construído, né? A Arca da Aliança, o incensário, o propiciatório, tudo que foi construído, o Senhor instruiu Moisés, mostrou para Moisés. Falou sobre as ofertas também, falou sobre as pessoas que o Senhor iria separar para que construísse ali, pessoas que o Senhor, então, dotou de uma capacidade sobrenatural. E, então, foram 40 dias Moisés buscando as instruções do Senhor. E quantas leis, quantas ordenanças que foram passadas para Moisés também. Então, não se esqueça que o Senhor já havia entregue as leis para o povo. Moisés desceu no primeiro período, né? Ali Moisés entrega as leis, escreve essas leis, né? E guarda essas leis, e ali estabelece aliança. Depois Moisés, então, sobe novamente para que o Senhor instruísse Moisés para entregar as tábuas das leis e entregar também todas as instruções para a construção do tabernáculo, a tenda móvel e todos os objetos, né? Os móveis, os objetos, etc., né? Então, Moisés ficou ali 40 dias e 40 noites. Não foi fácil para Moisés. Moisés estava em jejum, né? E Moisés, então, estava sendo instruído pelo Senhor. Então, o povo achou que Moisés estava demorando, né? E Josué estava aguardando Moisés. Pelo que eu entendi, Josué, ele ficou ali esperando o líder descer. Ele estava perto, né? Pode ver que quando Moisés desce, a primeira pessoa que vai falar com Moisés vai ser Josué. Então, isso mostra que Josué estava perto. Então, Josué não participou daquele ritual de adoração, né? Não participou daquela festa, daquela orgia. Muito bem. Então, eles reuniram em volta de Arão e lhe disseram: não sabemos, olha, vou grifar isso aqui. Deixa eu grifar. Ó, eles se reuniram em volta de Arão e lhe disseram: não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Então, tratando Moisés ali por falta de respeito. Aquele homem, esse homem era o líder do Senhor. Era como se fosse ali o porta-voz, como se fosse, não, era como se fosse o Senhor falando ali, instruindo Arão, e Arão sendo o porta-voz ali de Moisés. Então, começam aqui tratando, né, com falta de respeito, né? Líder, Moisés. Portanto, faça para nós deuses que vão à nossa frente. Nós estamos perdidos, estamos sem rumo, sem direção. Aqui já começam a rejeitar o Senhor. Já rejeitaram o Senhor. Faça para nós deuses que vão à nossa frente, que vão nos dar o rumo, a direção certa. Estamos perdidos, estamos sem um Deus. E vocês vão ver aqui que eles vão quebrar os 3 primeiros mandamentos. Nesse pecado de idolatria, quebraram os 3 primeiros mandamentos do Senhor. Então Arão lhes disse: tirem os brincos de ouro que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas estão usando e traga para mim. Bom, olha isso. Arão, talvez, né? Talvez tivesse um pouco com inveja do seu irmão, não sei.
né? Queria ser um líder. Aqui agora ele se faz um líder para o povo, né? Então ele se torna um líder aqui. E ele pede justamente o ouro que o Senhor havia pedido para que Moisés, então, recebesse uma oferta voluntária de prata, ouro e bronze. Esse ouro, o Senhor permitiu que os israelitas tirassem dos egípcios, lembra lá? Antes de sair, um dos 10 motivos das 10 pragas, para que o povo fosse indenizado, né? Para que os egípcios dessem de boa vontade o ouro, a prata e o bronze. Então, esse ouro era uma. Eles tinham que entregar esse ouro como uma oferta especial para a construção do tabernáculo. E aqui, então, eles estão entregando ouro para Arão construir o bezerro de ouro para ser adorado, um Deus de ouro, bezerro, né? E também esse ouro, essa prata e esse bronze, eles precisavam chegar em Canaã, na terra prometida, com poder de compra, né? Para que eles pudessem ter dinheiro para ter uma boa qualidade de vida, né? Eles não iam chegar lá de mão abanando, né? Embora tivessem ganhado ou conquistado as terras, né? Eles precisavam de dinheiro, dinheiro para comprar os mantimentos, dinheiro para comprar animais, dinheiro para poder comprar alimentos, roupas, enfim. Então, esse dinheiro, esse ouro, ele não era para ser entregue para a prática da idolatria. Tinha uma finalidade. Esse ouro era para ser entregue para adoração ao Senhor. Então, nós vemos aqui que eles vão entregar esse ouro para que Arão construísse o bezerro de ouro. Tirem os brincos de ouro que as suas mulheres, os filhos estão usando. Então, os israelitas tiraram das orelhas os brincos de ouro e as trouxeram a Arão. Ele pegou os brincos, derreteu, derramou o ouro dentro de um molde e fez um bezerro de ouro. Amados, por quê? Por que um bezerro de ouro, né? Porque o bezerro, lembra, lá no Egito, a vaca era adorada no Egito. E em Canaã, o touro era ali a imagem do deus Baal. Então já havia uma cultura pagã, um paganismo muito grande, não só no Egito, mas em toda Canaã, que esses deuses, eles se transfiguravam em forma de animais, em vaca, em touro, em bezerro, né? Então, aqui nós estamos vendo Arão construindo um bezerro de ouro em forma de um deus para ser adorado. Percebe isso? E o Senhor já havia entregue para Moisés e para o povo os mandamentos, eles sabiam do primeiro mandamento, do segundo mandamento, do terceiro mandamento. Usaram o nome do Senhor nessa idolatria, usaram o nome do Senhor em vão, nesse culto pagã, nesse culto que eles fizeram. Construíram uma imagem, se curvaram diante da imagem, desonraram o nome do Senhor. Então, vocês vão ver que nesse pecado de idolatria, eles cometeram 3 pecados. Violaram os 3 primeiros mandamentos do Senhor. Então disseram, povo de Israel, estes são os nossos deuses que nos tiraram do Egito. Está aqui, ó. Arão construiu um altar diante do bezerro de ouro e anunciou ao povo, amanhã haverá uma festa em honra de Deus, o Senhor. Então, pode ser que a intenção de Arão foi boa, pode ser. Não tem uma frase que diz que o inferno está cheio de pessoas bem intencionadas, né? A intenção dele foi boa, mas o homem, ele é responsável por aquilo que ele fala e por aquilo que ele faz. Então, olha o que Arão estava fazendo. Ele já havia recebido as instruções do Senhor de não construir nenhum tipo de imagem, de não se curvar diante de nenhuma imagem, porque Deus é espírito. E os verdadeiros adoradores precisam adorar o Senhor em espírito e em verdade.
Então, pode ser que a intenção dele foi boa, mas não foi aceita pelo Senhor. Então, percebe que essas pessoas que estão na prática da idolatria, no catolicismo, eles têm boas intenções, mas isso não está sendo aceito pelo Senhor, porque o Senhor claramente mostrou que rejeitou essa adoração em forma de uma imagem. Né? Está aqui, ó. Amanhã haverá uma festa em honra de Deus, o Senhor. Então, a intenção de Arão foi boa. Ele queria adorar ao Senhor em forma de bezerro, de um bezerro de ouro, adorando o bezerro. Só que o Senhor não aceitou. Por quê? Porque foi proibido ao homem construir qualquer tipo de imagem e afirmar que aquela imagem representava um Deus vivo, um Deus real, um Deus verdadeiro. Amém? Então, no dia seguinte, de manhã cedo, eles trouxeram alguns animais para serem queimados como sacrifício e outros para serem comidos como oferta de paz. Então, tá aí, fizeram uma festa em honra ao Senhor e também ali agora uma festa regada agora, como vocês vão ver aqui, com dança, com música, com bebida, com comida e que acabam com as práticas sexuais, né? As orgias. Exatamente. Essa cultura era a cultura pagã, não só no Egito, mas também em Canaã. E vocês vão ver que as mulheres moabitas vão levar o povo novamente a essas práticas de orgia, culto de adoração, com festas, danças e práticas sexuais. Eles vão cair novamente nesse mesmo pecado. Lá em Números, vocês vão ver isso no Números capítulo 25. Então, olha só. Depois, o povo sentou para comer, beber aqui é vinho, e para se divertir. Essa diversão, se você ler e se você entender, principalmente, né, ao longo da história, né, vocês vão ver que eles caíam nos mesmos pecados. O pecado, sempre Satanás usando, né, essas práticas para levar as pessoas, né, essas práticas de idolatria, levando as pessoas a beberem, a dançarem, muita festa, muita dança, muita bebida, mulheres, e ali aquela sedução toda, e ali que terminam sempre com as práticas sexuais, né? Ou seja, uma festa onde tem prática sexual chama-se orgia. Isso não aconteceu só aqui, vai acontecer outras vezes também. E vocês vão ver que esse pecado de idolatria em forma de um bezerro de ouro, o primeiro rei colocado no Reino do Norte, Jeroboão, ele vai cometer o mesmo pecado. Vai levar o povo ao pecado de idolatria. Ele vai colocar um bezerro de ouro, um touro de ouro, tanto ali na região de Dan e em Betel, no extremo norte de Israel, e também ali em Dan, ali em Betel, levando o povo a adorar o bezerro de ouro. Vão cair na mesma prática. Então, olha que coisa incrível, né? As pessoas cometendo os mesmos erros, mesmo depois de sendo instruídos, mesmo depois de lendo, de conhecendo a palavra do Senhor, acabam cometendo os mesmos pecados. Percebe aí o engano do diabo? As pessoas, ao invés de ler, aprender e praticar e mudar a sua conduta, mudar seu comportamento, a sua fala, a sua postura diante do Senhor, vivem nas práticas religiosas e cometem os mesmos pecados. Então, vocês vão ver que eles caíram no mesmo pecado de orgia. Esse povo que está no deserto, eles e a descendência deles, os filhos, né? Os descendentes, os filhos deles, ali no Números capítulo 25, eles cometeram o mesmo pecado de orgia, né? Ali quando o rei Balaque, ele chama Balaão, o profeta Balaão, para amaldiçoar o povo de Israel. E vocês vão ver que Balaão não consegue amaldiçoar, mas mostrou o caminho da maldição, usando mulheres moabitas e mulheres midianitas para seduzir o povo. Então,
esse povo, a segunda geração, depois de quase 40 anos, eles vão ser seduzidos e eles vão cair nas mesmas práticas de idolatria, adorando ali o deus Baal e cometendo práticas sexuais com essas mulheres moabitas, né? Talvez mulheres bonitas, né? Talvez mulheres ali diferentes, né? Com uma cultura diferente. Então, seduziram aqueles homens, né? Tamanha sedução que um dos israelitas, ele pega uma mulher moabita, coloca dentro da tenda dele ali e pratica a relação sexual ali no meio do povo. Precisou Finéias, né? Pegar a lança e matar tanto esse homem quanto essa mulher ali, dentro da tenda. E a ira do Senhor se aplacou. Mas, da mesma maneira que o Senhor trouxe um juízo aqui, ó, em Êxodo 32, vocês vão ver que 3.000 pessoas morreram. Lá, foram 24.000 pessoas que morreram por causa desse pecado, lá em Números capítulo 25. O mesmo pecado. E depois, muitos anos depois, Jeroboão vai cometer o mesmo pecado de idolatria. Percebem isso? Que as pessoas continuam caindo nos mesmos pecados, nos mesmos erros, não aprendem nunca com seus erros e não aprendem nunca com o erro das outras pessoas. E nós temos, esse é o grande segredo da Bíblia, né? A gente aprender não só com os acertos, mas com os erros das pessoas. Aprender não só com os meus acertos, mas com os meus erros também. Eu preciso aprender com meus erros e melhorar a cada dia. Amém, queridos? Então o Senhor Deus disse a Moisés: desça depressa, porque o seu povo, ó, tá vendo aqui, ó? Aqui Deus, então, como o povo rejeitou o Senhor rejeitou o povo. Toda ação tem uma reação. Porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, pecou e me rejeitou. Viram isso? Então, viram que a intenção de Arão era boa, mas foi rejeitada pelo Senhor. Ah, mas esse culto de adoração, nós estamos entregando esse culto ao Senhor, mas tem uma imagem. Tem uma imagem. E qual é o segundo mandamento? Não construa imagem nenhuma que há no céu, na terra, nas águas, não se curve diante dessas imagens e não use meu nome em vão. Usar o nome do Senhor em vão, nesse culto pagão, esse paganismo, essa cultura pagã que tinha na terra, né? E a terra já estava impregnada com uma idolatria, não só no Egito, mas também em toda Canaã, esse culto pagão. Então, Moisés, Arão, ele teve boa intenção, mas o inferno está cheio de pessoas bem intencionadas. O Senhor não aceitou esse culto de adoração. Por quê? Porque havia uma imagem. Porque havia uma imagem. E atrás de toda a imagem tem uma ação diabólica, porque a Satanás é que leva essas pessoas, domina a mente dessas pessoas, levando essas pessoas à prática da idolatria. Meus amados, ou vocês dominam a sua mente, ou você é dominado por ela. E quando o homem é dominado pela sua própria mente, que na verdade existe uma ação diabólica que domina a mente humana, levam as pessoas a praticar coisas absurdas. Essas práticas de idolatria, essas práticas de orgia, práticas absurdas. Por quê? Porque eles permitiram, pessoas que permitem a ação diabólica na mente do homem. Satanás domina a mente do homem e leva as pessoas a cometer essas barbárias. Amados, eles tinham acabado de receber as leis do Senhor. Tinham acabado de receber. As leis já tinham sido entregues. O Senhor, então, só agora aqui no Monte Sinai, ia entregar as tábuas das leis. Mas não se esqueça que Moisés já havia recebido as leis e passado as leis para o povo, e ali escreveu no livro da aliança, estabeleceu uma aliança com o povo, ungiu o povo, então o povo sabia das leis. E agora caem, cometem esse pecado de idolatria, é claro que o Senhor rejeitaria. Para que, ó,
O povo foi rejeitado, quebraram a aliança com o povo. Entenderam isso, amados? Olha o povo, o Senhor nunca quebra a sua aliança, é o povo que quebra a aliança com Deus. Então, quando você quebra a aliança com Deus, você é punido, você é castigado. Está aqui, ó. O povo que você tirou do Egito quebrou, pecou e me rejeitou. Eles já deixaram o caminho que eu mandei que seguissem, fizeram um bezerro de ouro fundido e o adoraram. Está aqui, ó. A idolatria. E lhe ofereceram sacrifícios. Então, culto de adoração, culto de sacrifício. Estão dizendo que estes são os deuses deles, os deuses que tiraram do Egito. Está aí, Deus com letra minúscula. Estão dizendo, estão enganados, estão totalmente equivocados. Volto a repetir, João capítulo 4, versículo 24. Os verdadeiros, porque existem os falsos, porque se o Senhor está falando dos verdadeiros, é porque tem os falsos, né? Então, os verdadeiros adoradores adoram ao Senhor somente em espírito e em verdade. O homem formado por corpo, o homem espírito, né? Então, é a interação do Espírito Santo com o espírito humano. Nós não adoramos o Senhor na alma. Alma é atributo humano, sentimentos, pensamentos. Não, é no espírito. O espírito é o fôlego de vida que o Senhor nos deu. Então, o Espírito Santo vai interagir com o espírito humano na nossa consciência. A nossa entrega completa e total. É dessa forma que nós adoramos ao Senhor. É justamente essa interação, aonde está exatamente o espírito humano ali, ó, e o Espírito Santo do Senhor. Então, nós adoramos o Senhor em espírito e em verdade. Nós não adoramos o Senhor na carne, nem por emoções, nem por sentimentos. Por isso que o Senhor fala, amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, de toda a sua força. É uma entrega completa. É corpo, alma e espírito. É uma entrega completa. Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Os nossos pensamentos precisam ser pensamentos para o Senhor. O nosso coração não tem espaço para outros deuses, para outros senhores. Nosso coração não tem espaço, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Né? Então, nós não podemos, não, mas olha, nosso coração é muito grande, nós tem espaço para adorarmos outros deuses, outras deusas, outros senhores e outras senhoras. Isso não faz sentido. Adorar somente ao Senhor. O nosso coração, o nosso interior não pode ter espaço para outro tipo de Deus, porque não existe outro Deus a não ser o Senhor. Não existe deusa, não existe deuses. Existe um único Deus, o Senhor. A Ele toda honra, toda glória. Amém, queridos? Bom, eu conheço este povo e sei que é muito teimoso. Agora, não tente me impedir, pois vou descarregar a minha ira sobre essa gente e vou acabar com eles. Então, o Senhor já está dizendo para Moisés aqui, ó, não tenta me impedir não, Moisés, porque eu vou acabar com essa gente. Vou acabar com essa gente. Depois farei de você e dos seus descendentes uma grande nação. Olha o que o Senhor está dizendo para Moisés aqui. Moisés, eu vou acabar com esse povo e através de você eu vou fazer o que eu fiz com Abrão. Meu Deus. Mais quantos anos pela frente? Mas Deus é paciente, né? Então o Senhor queria fazer com Moisés exatamente aquilo que fez com Abrão. Vamos começar tudo de novo, Moisés. Através de você, da sua descendência, eu vou fazer uma outra nação, outro povo que vai me adorar. Moisés poder falar, isso mesmo, Senhor. Acaba com essa gentalha, né? Só eu mereço estar vivo. Só eu sou muito bom. Será que foi isso que Moisés fez? Vamos ver. Porém, Moisés fez um pedido ao Senhor, seu Deus. Ele disse, ó Senhor, por que ficaste assim tão irado com o teu povo? Que coisa linda, né?
Moisés já chamando a atenção do Senhor. Senhor, esse povo não é meu, esse povo é teu. Esse povo te pertence, Senhor. Esse povo que tiraste do Egito com grande força e poder. O Senhor não falou? Moisés, o povo que você tirou do Egito, o Senhor já havia rejeitado o povo aqui. Moisés, não, Senhor, esse povo é teu. Esse povo te pertence. Foi o Senhor que tirou esse povo do Egito com grande força e poder. Que coisa linda. Senhor, essa honra não é minha, não. Essa glória não é minha, essa glória é sua, Senhor. Viu aí? Isso chama-se humildade, simplicidade. E Deus ama pessoas simples e humildes. Cara, não tem nada de arrogante aqui, é verdade, Senhor. Né? Que povo terrível. Só eu te obedeço, só eu sou fiel ao Senhor. Acaba com essa gentalha. Não, está aqui, Senhor. Senhor, esse povo é teu. Foi o Senhor que tirou esse povo do Egito. Por que deixar que os egípcios venham dizer que tiraste o teu povo para matá-los nos montes e destruí-lo completamente? Olha isso. Moisés aqui já preocupado com a reputação do Senhor. Senhor, os egípcios vão dizer que o Senhor não teve poder de tirá-los do Egito e mandar, entregar e colocar na terra prometida. Né? Moisés honrando o nome do Senhor, zelando pelo nome do Senhor. Não fixe assim irado, mude de ideia e não faça cair sobre o teu povo essa desgraça. Mude de ideia. Que coisa linda, né? Olha isso. Mude de ideia. Amado, quando você pecar, quando você fizer alguma coisa errada, e você se arrepender, você fala, Senhor, eu me arrependo, Senhor, mude de ideia. Esse castigo que deveria cair sobre mim, Senhor, usa da tua bondade, da tua misericórdia, e não faça cair esse castigo sobre mim. Mude de ideia, Senhor. Me perdoe. Olha que coisa linda. Mude de ideia. Mude de ideia. Não faça cair essa desgraça sobre o teu povo, meu Senhor. Lembra dos teus servos Abraão, olha o que ele traz à memória, Senhor, a tua promessa, a aliança abraâmica, a promessa que o Senhor deu para Abraão, para Isaac e para Jacó. Olha que coisa linda. Olha o que ele vai fazer. Ele vai remeter a memória do Senhor lá atrás. O Senhor lhe deu uma palavra, o Senhor prometeu para Abraão, para Isaac e para Jacó. E agora o Senhor quer mudar de ideia? Não, Senhor. Mude de ideia, Senhor. E não faça cair essa desgraça sobre o teu povo. Lembra do juramento que fizeste e lhe dar tantos descendentes quanto as estrelas lá do céu. Lembra também que prometeste que darias aos seus descendentes toda aquela terra para ser propriedade deles para sempre. Está aqui, ó. Olha o que Moisés fez. Fez o Senhor lembrar da promessa que fez para os patriarcas. Não, Senhor. O Senhor tem promessa. O Senhor não fala que é um Deus que não mente, né? Que não se arrepende, que é um Deus que vela para que a sua promessa se cumpra. Então, faça com que sua promessa se cumpra. O Senhor multiplicou essa gente. Essa gente já foi multiplicada. E agora o Senhor quer acabar com todos para começar tudo de novo? Não faz sentido. Então, o Senhor Deus mudou de ideia. Está aqui, ó. E não fez cair sobre o seu povo a desgraça que havia prometido. Muito bem, amados. Ó, presta atenção nisso. Presta atenção, por favor. Ó, então o Senhor mudou de ideia e não fez cair sobre o povo a desgraça que havia prometido. Agora, amados, o Senhor, ele tem limite para o homem. Vocês vão ver em Números capítulo 14, quando chega o 10º último pecado, o Senhor, quando o Senhor mandou os 10 espias, né, os 10 espias voltarem, 8 espias, eles inflamaram o coração do povo, né? Não, naquela terra tem gigantes, nós não podemos entrar. E ali, então, eles rejeitaram Moisés, né? E queriam matar Josué e Calebe a pedaços, porque Josué os fez calar, falou, não, nós podemos entrar, Deus está conosco, né? E tentaram matar Josué a pedrada, Josué e Calebe, né? E o Senhor, então, ali, teve que intervir para não deixar o povo matar Calebe,
Então o Senhor já trouxe uma sentença, o Senhor queria matar o povo ali. E Moisés, de novo, vocês vão ver que Moisés, pela segunda vez, ele vai fazer a mesma coisa. Não, Senhor. O Senhor não fala que é um Deus longânimo, tardio em irar-se, mostra a tua misericórdia. Aí sabe o que Deus vai falar? Porque você me pediu, Moisés, eu não vou matar esse povo. Mas, juro pelo meu nome, que nenhum deles entrará na terra prometida. Viram aí? Ó, o Senhor não fez cair a desgraça sobre o povo, mas em compensação, 3.000 pessoas morreram. Então já trouxe um juízo para essas 3.000 pessoas. 3.000 pessoas morreram. Vocês viram ali que algumas pessoas morreram ali na guerra contra os amalequitas. Algumas pessoas morreram. Mas aqui, 3.000 pessoas vão morrer. E essas pessoas, provavelmente, foram essas que inflamaram o coração do povo contra o pecado de idolatria, né? E dizendo, ó, nosso líder está demorando, o homem que você, que nos tirou do Egito, né? Olha a fala ali, né? Eu vou voltar lá atrás, né? Olha lá, ó. Não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito, aquele homem que nos tirou do Egito. Não percebe isso? Então, aqui, 3.000 pessoas vão morrer por causa desse pecado. Mas lá na frente, não teve mais escapatória. O Senhor trouxe um juízo para todos aqueles que tinham 21 anos de idade para cima. 21 anos de idade ou mais. Morreram e não entraram na terra prometida. Então, perceberam que Moisés ele vai interceder em favor do povo novamente. Mas lá na frente, uma multidão muito grande vai morrer, não só 3.000 pessoas. Amém, queridos? Então, vamos continuar. Moisés, então, desceu do monte, carregando as duas placas de pedra, com os mandamentos escritos nos dois lados de cada pedra. Então, está aqui, ó. Então, está a prova que Moisés desceu com as placas dos mandamentos. O próprio Deus havia feito as placas e tinha gravado nelas os mandamentos. Então, o Senhor, foi ele quem escreveu com os seus dedos, né? Com o seu dedo, né? Ele que escreve, né? Os mandamentos ali. Olha lá, ó, amados. Josué ouviu o povo gritando e disse a Moisés: estou ouvindo barulho de guerra no acampamento. Ou seja, olha que coisa linda, amados. Quem estava ali perto de Moisés? Josué. Então, se Josué estava ouvindo barulho, significou o quê? Josué não fez parte dessa orgia, né? Que coisa maravilhosa, né? Onde Josué estava? Exatamente onde Moisés ordenou que ele ficasse. Me espera aqui embaixo. E Josué ficou ali esperando 40 dias e 40 noites. Ficou esperando ali. Incrível, né? Então, quando Josué fala, estou ouvindo um grito, o povo gritando, ou seja, boa coisa não é. Já tem alguma coisa estranha aí. Moisés disse, não parece um barulho de vitória, nem um grito de derrota. O que estou ouvindo é gente cantando. Tá vendo aí? Estavam cantando, estavam dançando, estavam em festa. Quando Moisés chegou perto do acampamento, viu o bezerro de ouro e o povo que estava o quê? Dançando. Então o povo estava dançando. Tinham bebido, estavam dançando. Viu aí? Ali, ao pé do monte, ele jogou no chão as placas de pedra que estava carregando e as quebrou. Muito bem. Olha, eu creio que essa atitude de Moisés foi, sem dúvida, um ato profético. Por quê? O povo havia quebrado as leis, o povo havia quebrado a aliança com o Senhor. Então, as placas sendo quebradas indicava que o povo quebrou os mandamentos do Senhor. E está se referindo aos 3 primeiros mandamentos. Então, o povo quebrou os mandamentos, o povo rejeitou o Senhor, o povo quebrou a aliança. Então, sem dúvida, um ato profético. Porém,
Deus não ordenou que Moisés fizesse isso. Porque se era para quebrar, o Senhor não teria entregue as placas para ele, né? O Senhor mesmo teria quebrado. Entendeu? Então, eu não vejo sentido Moisés quebrar as placas do Senhor. Então, vocês vão ver, né, ao longo da história de Moisés, principalmente lá no final, né, que ele estava já muito de saco cheio, né, me perdoa a expressão, mas é isso mesmo que vai acontecer, né? Ele estava de saco cheio do povo e ele acaba de novo tendo uma outra atitude dessa, né? E aí foi a gota d'água, onde o Senhor falou: você também não vai entrar, né? Por quê? Não caberia ao líder, né, dar algumas atitudes como essa, né? Essa falta de equilíbrio, né? Eu vejo ali como um ato profético, mas também o Senhor não ordenou que ele fizesse isso. Quem entregou as placas foi o Senhor. As placas representavam os 10 mandamentos. Então, ele poderia ter feito algo para mostrar a quebra do mandamento, a quebra dos mandamentos, a quebra da aliança de uma outra forma, né? Ou seja, até mesmo, né, quebrando, destruindo o bezerro de ouro como ele fez. Então, tá bom? Então, eu não vejo como uma boa ação, uma boa atitude de um líder, né, quebrar os mandamentos do Senhor. Ah, vou quebrar a igreja. Não, tem que punir as pessoas, né? Tem que punir as pessoas. Muito bem. Então, olha lá, ó, pegou o bezerro de ouro que eles haviam feito, queimou no fogo e o moeu até virar pó. Está aqui, ó. Então, essa atitude aqui já demonstra exatamente isso, né? Tá? Destruiu, vendo? Esse bezerro de ouro que representava um deus, né? O deus Baal, símbolo do paganismo ali de Canaã. Em seguida, mandou que o povo bebesse aquela água. Meu Deus. Vendo aí, ó? Pegou o bezerro de ouro que eles haviam feito, queimou no fogo e o moeu até virar pó. E espalhou o pó na água. Espalhou o pó na água. Em seguida, mandou que o povo de Israel bebesse aquela água. Jesus amado, hein? Que coisa vergonhosa. E Moisés disse a Arão, o que que essa gente lhe fez para que você a levasse a cometer esse pecado tão horrível? Meu Deus, olha isso, hein? Então Arão respondeu, não fique com raiva de mim. Você sabe que esse povo está sempre pronto para fazer o mal. Ah, então ali ele reconhece que o que o povo fez foi mal, né? Eles me disseram, não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Portanto, faça para nós deuses que sejam nossos líderes. Aí eu mandei que quem tivesse enfeites de ouro os tirasse e me desse. Joguei aqueles enfeites no fogo e saiu esse bezerro. E saiu esse bezerro. E saiu esse bezerro. Olha, eu vejo aqui que Arão, em vez de se arrepender, né, mostrar arrependimento, ele coloca a culpa no povo, né? Então, isso não é a postura de um líder, né? Então, um líder é aquele que reconhece a sua falha. Errei, né, como líder, não deveria ter tido essa atitude. Deixei que o povo, então, ali me induzisse ao erro, né? Então, errei, me arrependo do que eu fiz. Não, ele coloca a culpa nas pessoas. Então, isso não agrada ao Senhor. O Senhor quer chegar a arrependimento. E, geralmente, a primeira coisa que uma pessoa culpada faz para se defender é acusar os outros, né? Achar culpado por seus problemas, né? Tá vendo? Então, Moisés viu que Arão havia deixado o povo completamente sem controle, fazendo assim que os seus inimigos zombassem deles. Ó, amados, olha isso aqui, ó. O que que você entende com isso, né? Ó, Moisés viu que Arão havia deixado o povo completamente sem controle. Então, Moisés está dizendo aqui que a culpa é de Arão. Arão ali estava ali como líder. Arão era o líder. E jamais ele deveria ter feito isso. Jamais. Lembra que o rei Saul quis agradar o povo e desagradou ao Senhor, escolheu agradar ao povo em vez de agradar ao Senhor e foi rejeitado pelo Senhor. Aqui é a mesma coisa. Arão, ao invés de agradar ao Senhor, foi agradar o povo. Então agora Moisés está dizendo, ó, Moisés viu
que Arão tinha deixado o povo completamente sem controle. Não, vocês não vão fazer isso. Vamos esperar, vamos orar, fazendo assim que os inimigos zombassem deles. Então, eu acredito que participou dessa festa os cananeus, né? Então, provavelmente tinha pessoas ali, estrangeiros, que estavam vendo aquilo. Provavelmente, porque a terra estava habitada por pessoas. Então, pode ser que os cananeus ali, os moradores ali, viram aquela festa, talvez tenham até participado daquela festa, né? Aquela cultura pagã chegando ali no acampamento do Senhor. Tá vendo? E os inimigos zombando deles. Por quê? Por causa das práticas, né? Então ficou na entrada do acampamento e disse: quem estiver do lado de Deus, não é do meu lado, não. Quem estiver do lado de Deus, o Senhor, que chegue até aqui. Então, todos os levitas, olha a atitude dos levitas, se reuniram em volta de Moisés. E ele disse: o Senhor, o Deus do povo de Israel, manda que cada um de vocês pegue a sua espada e vá pelo acampamento, de ponta a ponta, matando os seus parentes, os seus amigos e os seus vizinhos. Meu Deus. Então, agora, olha que coisa terrível, né? Os levitas, descendentes de Levi, não se esqueça que eu já falei para vocês que quando Jacó ele foi lá no capítulo 49, né, do livro de Gênesis, né, 49, ali no 49 e 50, acho que é 49, né, a bênção de Jacó sobre os 12 filhos, ele dá uma palavra dura sobre Levi. Então, Levi, ele havia usado a espada para matar gente inocente, derramar sangue de gente inocente. Agora, os levitas vão ficar do lado do Senhor. Então, como eles tiveram essa atitude, o Senhor, então, agora vai separar os levitas para ser os seus servidores. Olha que coisa linda. Então, os levitas ficaram do lado do Senhor. E agora, então, Moisés fala: pegue a espada de vocês e sai por aí matando aqueles que ficaram, né? Do outro lado, que ficaram ali dançando, que ficaram ali adorando aquele bezerro de ouro. Então, ó, os seus parentes, ou seja, gente israelita, o povo de Israel, tá vendo aqui, ó? Os israelitas, os patrícios, os seus amigos. Então, eles tiveram que matar parente, irmão, amigo, e os seus vizinhos. Pode ser também, esses vizinhos se referem aos estrangeiros ou vizinhos, pessoas que estavam morando próximo, né? Acampado próximo um do outro, né? Os vizinhos. Os levitas obedeceram a ordem de Moisés e mataram naquela noite mais ou menos 3.000 homens. 3.000 homens. 3.000. Mas imagine isso. 3.000 homens foram mortos. Já pensou? 3.000 homens mortos por causa do pecado, desse sétimo pecado? Vocês vão ver que esse pecado volta a se repetir e o número aumenta muito mais. Porque eles já tinham tido experiência terrível. 3.000 parentes, 3.000 irmãos, 3.000 vizinhos sendo mortos por causa do pecado de idolatria do bezerro, adoração do bezerro de ouro. Tá aí, ó. Então Moisés disse aos levitas: hoje vocês mataram os seus filhos e os seus irmãos, e assim se consagraram como sacerdotes. Que palavra, hein? Para o serviço de Deus, o Senhor. E porque vocês fizeram isso, Deus lhe deu hoje uma bênção. Tá aí, ó. Amados, Jacó havia trazido uma palavra de maldição, uma palavra dura sobre Levi e a descendência. Agora, por causa dessa atitude aqui, em Êxodo 32, os levitas passam a receber uma bênção. Eles receberiam. Ó, o Senhor não vai anular a palavra de Jacó. Eles não receberam terras.
Eles não deram origem a nome eles não deram origem na divisão das terras. Não existiu a tribo de Levi na divisão das terras. O nome de Levi não aparece na divisão das terras, né? As 12 tribos. Sai a tribo de Levi, sai a tribo de José, e entra os dois filhos de José, Efraim e Manassés, no lugar de Levi e de José. Então, não existiu a tribo de Levi na divisão das terras. Então, os levitas receberam cidades. Então, os levitas, eles vão ter um trabalho pesado, mas receberam uma bênção, né? O Senhor permitiu que eles trabalhassem, servissem ao Senhor e fossem abençoados. Diferente, né, do que aconteceu com a tribo de Simeão, porque também Simeão, que agiu junto com Levi, Simeão sumiu a tribo de Simeão. Amém? Então, no dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um pecado horrível, um pecado horrível. Porém, agora eu vou subir outra vez o monte para falar com o Senhor. Talvez eu consiga com que ele perdoe o pecado de vocês. Então, tá aí, ó. Então, tá aí. Vou subir, vou clamar, vou interceder em favor de vocês. Moisés voltou para o lugar onde o Senhor estava e disse: este povo cometeu um pecado terrível. Eles fizeram um Deus de ouro e o adoraram. Tá aí, ó. O pecado de idolatria está bem claro aqui nessa passagem. Por favor, perdoa o pecado deles. Porém, se não quiseres perdoar, então tira o meu nome do teu livro. Meu Deus, onde escrevestes os nomes dos teus que são teus. Que coisa, hein? Que atitude de um líder. Perceberam aí? Se colocou no lugar do povo. Senhor, perdoa esse povo. Não se esqueça que nós já trouxemos um castigo. 3.000 pessoas foram mortas. Né? Já deve ter aplacado a sua ira, meu Senhor. Agora, se o Senhor não quer perdoar, tira o meu nome. Tira o meu nome. Vou repetir. Esse povo cometeu um pecado terrível. Eles fizeram um Deus de ouro e o adoraram. Então, Moisés vem e ele não tenta esconder o pecado. Ele fala, esse povo cometeu um pecado terrível. Fizeram um bezerro e adoraram. Por favor, ele pede por favor. Perdoa o pecado deles. Por favor, meu Senhor. Porém, se não quiserem perdoar, então tira o meu nome do teu livro. Viu aí? Que coisa maravilhosa. Que líder é esse, né? Que pessoa simples, humilde e preocupado com o povo, preocupado com a reputação do nome do Senhor. Então o Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro todos os que pecaram contra mim. Olha, viu aí? Olha a resposta do Senhor. Então o Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro todos os que pecaram contra mim. Agora vai, leve o povo para o lugar onde eu mandei. Lembre que o meu anjo guiará você. Porém, já está chegando o tempo em que vou castigar este povo pelo seu pecado. Está aqui, ó. Amados, que coisa incrível, amados. Ó, essa passagem aqui está apontando lá para Apocalipse, né? Capítulo 22, onde o Senhor fala aqui sobre cuidado, né? Para que o seu nome não seja tirado do livro da vida. Ou seja, esse negócio de que os que são escolhidos para sempre, não é? O que eu entendo é que o nome desses que foram escolhidos, que foram salvos, podem ser tirados do livro da vida. Essas pessoas podem perder a salvação. Está claro aqui, ó. Então o Senhor disse a Moisés: e riscarei do meu livro todos que pecaram contra mim. Então o pecado faz com que o seu nome saia do livro do Senhor, o livro da vida. Então agora vá. Agora vá. Não tem mais que ficar conversando. Agora vá e faça o que você tem que fazer. E leve o povo. Leve o povo. Ele não diz o meu povo. Leve o povo para o lugar onde eu mandei. Lembre que o meu anjo guiará você. Porém, está chegando o tempo em que vou castigar esse povo pelo seu pecado. Está aí. Então, o Senhor, sabedor de todas as coisas, já sabia que ele ia castigar. Já sabia.
Agora, o que o Senhor fez? Perdoou esse povo, vai estabelecer, vai renovar a aliança com esse povo, vai dar uma outra chance, mas o povo vai pecar novamente e será condenado. Esse é o sétimo pecado, faltam 3. Por isso o Senhor Deus castigou os israelitas com uma doença, pois eles haviam obrigado Arão a fazer o bezerro de ouro. Tá aí, ó. Amados, olha aí só. Por isso o Senhor castigou. Então houve um castigo, não só para os 3.000 que morreram. Castigou os israelitas com o quê? Uma doença. Com uma doença, pois eles haviam obrigado Arão a fazer o bezerro de ouro. Amados, Arão também vai ser castigado. Vocês vão ver, Arão não entrou na terra prometida. E outra coisa também, perceberam que além da morte, veio uma epidemia? Essa epidemia, como se fosse uma DST, uma doença sexual transmitida, né? Uma doença sexual transmitida, né? Através da prática sexual. Foi algo parecido com isso. Vocês vão ver exatamente lá em Números, que eu já disse para vocês, no Números capítulo 25, que ali, além de ter morrido ali uma matança terrível, foi justamente em função de uma doença. Eu vou ler para vocês aqui. Já está encerrando, né? Não deu, só dá, vai dar para encerrar o capítulo 32, né? Mas eu vou dar uma lida para vocês aqui, olha só que coisa incrível, né? Números capítulo 25. Nós vamos encerrar. Olha só. Ó, o povo de Israel adora Baal Peor. Exatamente o pecado de orgia também. Vocês vão ver por causa desse pecado, ó. Está escrito aqui, ó. Quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, que já estava morto, viu isso, levantou e saiu no deserto, antes de chegar na terra prometida. Isso aqui já é a segunda geração. Então, ó, quando Finéias, não, vou começar um pouquinho antes. Moisés e todo o povo. Vou ler um pouquinho antes aqui, ó. Diz assim, ó. Moisés disse aos chefes: cada um de vocês mate homens da sua tribo que for adorar o Deus Baal. Moisés e todo o povo estavam chorando em frente à tenda do Senhor. Então, um dos israelitas levou uma mulher midianita para dentro da sua barraca, na presença de Moisés e de toda a gente. Levou lá para ter relação sexual com ela. Quando Finéias, filho de Eleazar e neto do sacerdote Arão, viu isso, levantou, saiu da reunião. Ele pegou uma lança, seguiu o homem, entrou na barraca, enfiou a lança na barriga dele e da mulher. E assim acabou a epidemia que havia entre os israelitas e que havia matado 24.000 pessoas. Aí, ó, a peste, a praga, a epidemia que matou 24.000 pessoas. O mesmo pecado de idolatria e de orgia. Amém, queridos? Então, ó, encerro aqui, né? Êxodo capítulo 32, 1 hora só nesse capítulo. Então, na nossa próxima aula, nós vamos continuar nos capítulos, Êxodo capítulo 33 e 34. Amém? Deus abençoe vocês. Eu estou mandando a avaliação mensal de agosto, aquela avaliação de 10 questões. Façam a avaliação, tirem as dúvidas, participe das aulas, porque os que não estão participando serão tirados do grupo. Deus abençoe, fique na paz do Senhor, shalom, e até a próxima. Obrigado, Senhor.